sabe que muitas vezes eu já ouvi essa história, né? É filha de pai rico. E acaba que as pessoas ligam a sua vitória a, de repente, sua história familiar. E estaria tudo bem se essa fosse a minha história, não me importaria de falar. Mas eu vejo que muitos filhos de pai rico travam por isso, né? Porque tem a comparação com os pais, ou acham que não vão ser merecedores porque os pais eram bem-sucedidos. Isso está muito vinculado ao que eles trazem pra gente, a forma que nossos pais nos educam, né? Então, graças a Deus, efetivamente, eu tive uma educação boa, eu tive uma infância afortunada, mas isso não me fez de forma alguma perder os meus valores, né? Então, meus pais sempre tiveram tudo para me dar, efetivamente, pessoas muito bem-sucedidas, né? Meu pai é cirurgião plástico, minha mãe terapeuta ocupacional, ambos muito professores, envolvidos com universidade, criadores e pioneiros em muitas coisas e, ao mesmo tempo, muito simples, muito humanos, né? Quando a gente casou, eu tinha só 20 anos, o Márcio tinha 25, recém-formado, e eu lembro que meu pai me chamou no quarto dele para dizer: filha, agora deu de cartãozinho do papai, você decidiu casar, então é o momento de viver do dinheiro que teu marido ganhar. E isso é muito importante para mim, porque afinal de contas eu entendi a importância de batalhar. Lógico que se a gente passasse alguma necessidade, meu pai nunca deixaria de nos ajudar, né? Mas eu entendi a importância de eu saber ser uma clínica geral, aprender a dar plantão, aprender a me virar, aprender a viver de forma econômica. Eu sempre conto, né, aquela história de que eu pedia para não ter intervalo de almoço no meu plantão para ganhar R$50 a mais, e eu nunca tive vergonha disso, pelo contrário, foi muito importante na nossa formação. Mas eu lembro que durante a trajetória, muitas vezes foi essa frase que falaram pra mim, e recentemente uma amiga minha falou a mesma coisa. Ah, da clínica MWB? Ah, não, porque ela é filha de pai rico, né? E tem pessoas que têm muito pouco, ou têm uma educação que não dá oportunidade. E eu realmente tive uma educação que deu oportunidade. E ambas as pessoas podem se frustrar na questão de sucesso profissional por não acreditarem em si mesmas, né? Mas teve uma característica que foi muito impulsionada dentro de mim, tanto pelos meus pais, Márcio, e principalmente com o meu encontro com Deus, que foi de fazer toda a situação onde eu fui questionada, humilhada, até mesmo assim, onde fizeram brincadeira comigo, foram coisas que me impulsionaram a fazer mais, a ser mais criativa, a exercitar mais a minha capacidade, né? Então, desde muito nova eu comecei a declarar sobre mim mesma as minhas qualidades. Então, o quanto eu era capaz, o quanto eu era inteligente, o quanto eu poderia ir além, que os meus sonhos não eram só sonhos, que eles poderiam se tornar reais. Eu sempre falei muito pra mim mesma isso, né? E sempre acreditei muito que é isso que Deus pensa a meu respeito, né? Que eu sou filha amada de Deus e que Ele deseja esse sucesso. Todas as vezes na Bíblia que eu entendo sobre sucesso e prosperidade, eu vejo que Deus tem essa alegria. Os desertos da vida vêm, né? A gente sabe que eles vêm, mas a alegria que Deus tem em abençoar, em fazer bem-sucedidos aqueles que se submetem a Ele. Eu até conversei contigo, né, sobre a história de Abraão, assim, que Abraão, ele se viu em conflito com seu sobrinho, lá em Gênesis, e ele falou que abriria mão da terra que parecia mais próspera, para que Ló tomasse conta daquela terra, e ele iria para as terras mais simples. E logo em seguida o que ele fez? Ele fez uma tenda de adoração a Deus. Ele decidiu pelo Senhor e dali o Senhor fez ele pai de muitas nações e um homem extremamente bem-sucedido, né? E que foi assim uma referência para toda uma nação. Então a importância da gente saber se humilhar, a importância da gente saber se colocar no lugar do outro, a importância da gente saber abrir mão. E eu acredito que seja isso, né? Que mesmo a gente sendo pai de filho rico, mesmo a gente tendo uma outra pessoa de referência com muito sucesso, isso não pode nos impedir de ter sucesso. E a gente não pode se acomodar naquilo que a gente recebeu, a gente precisa acreditar que a gente pode ir além. Então é isso, eu tenho muito orgulho da nossa história, mas principalmente porque a nossa história é uma história que está submetida ao Deus que cuida de todas as coisas, né? Então o que eu tenho hoje e o que eu almejo ter, eu não almejo baixo não, quem me conhece sabe que eu sou até meio maluquinha, eu tenho submetido ao Senhor e eu quero incentivar você que de repente é filho de pai rico e se sente constrangido, ou então é filho de pai pobre e não se acha merecedor, de acreditar que você pode ir além.